quais, entre aspas, adaptações à liturgia e aos elementos do culto são razoáveis considerando contextos de exceção, como, por exemplo, reuniões da igreja perseguida ou em áreas muito remotas ou sem instrução. E aí ele pergunta quais são as adaptações que são razoáveis nesses contextos, assim. Sim. Será que ele está falando da ceia, dos elementos da ceia só, ou genérico, assim? Ele só fala a liturgia e os elementos do culto. Eu acho que ele deve estar falando de um modo mais geral, assim. Mais geral, né? Então, vamos falar aqui sobre o que a gente chama de princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? É a ideia que a gente tem dentro da tradição reformada de que o culto ele é direcionado a Deus. E o culto, ele não apenas é direcionado a Deus, mas ele também é previsto pelo próprio Deus. O que isso significa? Que Deus ele prescreve a forma como ele quer ser adorado. Ou seja, o culto não é fruto da imaginação humana. A gente não imagina o que Deus vai gostar, o que vai agradar a Deus, e aí, a partir disso, a gente faz aqui uma celebração, e aí Deus aceita, porque, na verdade, ele está preocupado com a intenção do nosso coração. A gente diz na tradição reformada que Deus ele deixou definido na Escritura a forma como ele queria ser adorado. Isso desde o Antigo Testamento, né? Então, por que o sujeito poderia sacrificar determinados tipos de animal e não poderia sacrificar outros tipos de animal, né? Enfim. E no Novo Testamento, então, o que nós chamamos desse princípio regulador do culto seria quais práticas Deus prescreveu na Escritura que são úteis para a nossa edificação e para a glorificação do nome dele no culto público. E é interessante porque, assim, às vezes a gente pode pensar assim, mas isso é óbvio, que para nós cristãos, a gente tem a Bíblia como a única regra de fé e prática, então isso é óbvio, que um culto é só o que tem na Bíblia, a gente só faz no culto o que tem na Bíblia. Não necessariamente. Se você começar a dar uma olhada nas práticas da igreja, do cenário evangelical, assim, no Brasil, você vai ver que tem muitas práticas que não estão na Escritura. E aí, alguns poderiam argumentar assim, bom, mas se tais práticas elas não estão na Escritura, mas se elas são feitas com um coração sincero, Deus ele não considera, Deus ele não aceita? Ou então, as coisas não estão na Escritura, mas elas também não são proibidas pela Escritura. Essa é a grande diferença, por exemplo, da abordagem de Calvino e de Lutero. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu falo assim, gente, agora a partir de hoje, todo irmão que morrer na igreja, a gente vai acender uma vela aqui para ele. Porque a gente acredita que ele está lá no céu e que ele vai poder interceder por nós. Então a gente vai acender uma vela aqui e fazer orações por irmão fulano, porque afinal de contas ele era um irmão que tinha uma vida exemplar, ele era um santo aqui dessa igreja. Aí algumas pessoas diriam assim, pastor, isso não está na Bíblia, a Bíblia não manda a gente fazer isso. Aí outros irmãos diriam assim, tá bom, a Bíblia não manda a gente fazer isso, mas a Bíblia proíbe a gente de fazer isso? Então, se a Bíblia não proíbe, a gente pode. Outros irmãos diriam, não, se a Bíblia não manda, a gente não deve. Essa era a diferença de Calvino e de Lutero. Lutero diria assim, a Bíblia proíbe isso? Se a Bíblia não proíbe, a gente pode fazer. Aí Calvino diria assim, tá bom, pode ser que a Bíblia não proíba, mas a Bíblia ordena que se faça isso? Não, a Bíblia não ordena. Então, se ela não ordena, então nós não deveríamos fazer. Essa é a grande diferença entre os reformados, entre assim, o pessoal que é mais reformado e o pessoal que são de outras tradições. A gente crê no princípio regulador do culto, ou seja, as atividades que vão acontecer no culto, elas têm que estar previstas na Escritura Sagrada. E aí, quais são as atividades que a Escritura Sagrada aponta num culto público, no Novo Testamento, um culto neotestamentário? Primeiro, vamos lá, pregação, louvor, olha a polêmica, pregação, louvor, ofertório, ou consagração, né, o rito da consagração, orações e sacramento, batismo e ceia.
Então, o Novo Testamento mostra essas 5 atividades como atividades legítimas do culto. Pastor, e dança? Ah, pastor, mas a minha igreja, ela faz um lance que a gente vai todo mundo lá na frente, botar o nosso pedido de oração e a gente queima, né? Um ato profético. A Escritura não ampara esse tipo de prática. A Escritura ampara essas 5 práticas. Então, o nosso culto cristão deveria estar baseado nessas 5 coisas: pregação, oração, louvor, oferta e sacramento, batismo e ceia. Então, um culto em qualquer parte do mundo que tiver isso, o culto não precisa de som para ter culto, não precisa de banco para ter culto, não precisa de púlpito para ter culto, não precisa de piano para ter culto, não precisa, mas precisa dessas 5 coisas. Precisa dessas 5 coisas.